E uma pessoa enviou a pergunta: a possessão demoníaca realmente existe no mundo de hoje? E qual é a abordagem bíblica para isso? Uma pequena mudança, mas uma pergunta muito poderosa, não é? E não se fala muito sobre esse ministério de libertação. Essa é uma ótima pergunta e a resposta resumida é que quando Satanás foi expulso do céu, de acordo com Apocalipse 12, ele levou 1/3 dos anjos. Esses anjos caídos são chamados de demônios e eles apareceram várias vezes no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos. E quando Jesus venceu Satanás no deserto, em Mateus 4, Satanás saiu como um inimigo derrotado. E daquele momento em diante, Jesus disse em Marcos capítulo 3 que ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens sem primeiro amarrá-lo. E com isso ele quis dizer, eu derrotei Satanás no deserto e agora eu posso ir e libertar os reféns que ele fez. Então eu me envolvo em vários ministérios de livramento e isso é uma coisa muito real. Isso afeta tanto cristãos como hindus, budistas, muçulmanos e pessoas seculares. Então nós produzimos no nosso ministério, a Adventist Frontier Missions, um manual em 2018 que todo mundo pode baixar de graça. Ele pode ser baixado do site setfreeinchrist.org, escrito tudo junto, setfreeinchrist.org. Nós proporcionamos uma base bíblica para o livramento e a realidade dos demônios e como nós reagimos à realidade da possessão demoníaca. Essas atividades demoníacas, eu vou falar bem resumidamente, elas ocorrem em 3 níveis básicos. Existe a perseguição básica. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, Apocalipse 12:17. Isso é quando, por exemplo, você está indo para pregar em um lugar e o pneu fura. Satanás fica colocando problemas no seu caminho e quando você reconhece isso, a resposta não é simplesmente consertar o seu pneu furado. Mas você deveria orar antes de sair para que Deus te proteja durante o trajeto e Satanás não possa interferir. Todos nós somos perseguidos por Satanás, não importa se você é cristão ou secular. O outro modo é a opressão. A opressão geralmente acontece por causa de um pecado acariciado ou também por algum espírito familiar herdado. Isso abre a porta para que Satanás tenha controle sobre certas partes da sua vida. Isso geralmente é associado aos apetites, ou seja, vício de drogas, vício de opioides, álcool, vício em pornografia. Essas pessoas se encontram envolvidas em comportamentos viciosos, mesmo que elas não queiram, e sentem que perderam controle sobre essa parte da vida delas. E o terceiro tipo que nós temos é a possessão. Eu nunca vi possessão em um cristão, mas eu já vi em hindus, budistas e pessoas seculares também. Com os cristãos e muçulmanos tende a ser mais perseguição e opressão. Mas hindus, budistas e pessoas seculares experimentam possessão. E existem várias maneiras de lidar com isso, mas basicamente, se você tem ratos no seu porão, a solução para esse problema não é matar os ratos, mas sim se livrar de todo o lixo que você tem no porão, porque é o lixo que atrai os ratos. Então, nós precisamos, com cuidado e com oração, examinar as nossas vidas e esses recursos que eu mencionei nesse manual. Você pode baixar e vai ter um questionário sobre o que aconteceu na sua vida no passado e hoje em dia. E você pode se perguntar, será que eu abri alguma porta intencionalmente ou não, para que Satanás tivesse permissão de entrar na minha vida? E se essas portas foram abertas, a solução é se arrepender, confessar e pedir que o Deus tranque essas portas através do Espírito Santo. E tirar essas causas de influências demoníacas da sua vida. Por exemplo, aos 20 anos de idade, você pode ter feito uma leitura astral e desde então a sua vida ficou caótica. A solução é queimar esse horóscopo no seu porão, destruí-lo. Você pode ter brincado com uma tábua de Ouija na faculdade e agora, 40 anos depois, essas respostas da tábua de Ouija ficam estranhamente aparecendo e trazendo dor à sua vida. A solução é se arrepender de ter usado essa tábua de Ouija e não somente jogá-la fora, mas destruí-la. E pedir pela proteção do Espírito Santo. Essas interferências demoníacas são reais e esse ministério de livramento é como correr uma maratona enquanto você luta com Mike Tyson ao mesmo tempo. Porque os demônios são infinitamente mais poderosos e inteligentes do que qualquer pessoa. E o que eles farão é apontar qualquer pecado não confessado na sua vida quando você os encontra para te forçar a abandonar a luta, para que não seja possível libertar ninguém.
Então, se você for se envolver no ministério de libertação, e a maioria das pessoas não querem se envolver nessas coisas, você vai ter que viver uma vida transparentemente cristã, onde você vai tentar evitar coisas que você sabe que é pecado durante a semana. Porque se você quiser pregar com credibilidade no sábado de manhã, você tem que estar vivendo uma vida autenticamente cristã, obedecendo os ensinos de Jesus de domingo a sexta. E no ministério de livramento é a mesma coisa. Se você se deparar com uma pessoa que tem um demônio na vida dela, esse demônio vai jogar esse pecado na sua cara. Portanto, você tem que estar vivendo uma vida prudente e santa, intencionalmente evitando pecados conhecidos e acariciar pecados, para que quando você encontre alguém com demônios, eles não possam jogar esse pecado na sua cara e tentar te envergonhar no campo de batalha. E como princípio geral, muitas pessoas seculares, e talvez os seus ouvintes, alguns deles sejam pessoas seculares, eles assumem que, por exemplo, aqui do lado esquerdo está o reino de Deus, e ali do lado direito é o reino de Satanás, e eles acham que no meio é terra de ninguém. É assim que são os seculares, viver no mundo secular, levar uma vida secular, sem se preocupar com Deus e suas exigências, a lei moral, ou sem se preocupar com Satanás me atacando. Então, quando eles vêm e dizem, vocês podem me ajudar a se livrar dos ataques de Satanás? A resposta é, se você quiser que ele seja o seu salvador, ele também tem que ser o seu salvador. Você não pode simplesmente pedir que ele te salve sem aceitar o senhorio dele na sua vida. Não existe uma área neutra. Ou você está sob a influência de Satanás, ou você está no reino de Deus. E se você não estiver intencionalmente no reino de Deus, quer você queira ou não, você está vivendo no principado de Satanás. E ele vai causar destruição e sofrimento na sua vida, porque é isso que ele faz. Então, se você quiser ser liberto de Satanás, você não pode simplesmente dizer, Senhor, me salve. Você também vai ter que dizer, Senhor, eu vou ser teu discípulo e te aceitarei como meu Senhor e Salvador. E Jesus falou disso em Mateus 12:43. Ele diz que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. E quando ele não encontra, ele volta e encontra essa casa de onde ele foi expulso, vazia e varrida. Então esse espírito vai e encontra 7 outros espíritos piores que ele, e eles habitam nessa pessoa e a condição dela fica pior do que estava antes. O que Jesus está ensinando aqui é que quando um espírito é expulso, a solução é preencher a vida dessa pessoa com a presença do Espírito Santo. Do contrário, se você simplesmente expulsa os espíritos e fica com uma vida vazia e secular, os espíritos vão voltar e a condição dessa pessoa vai ficar pior do que era antes. Então, uma vida espiritual envolve uma vida de oração, uma vida de louvor, uma vida de estudo, uma vida de testemunho, uma vida de comunhão com outros crentes, uma vida de fazer o bem às pessoas da sua comunidade, procurar oportunidades de mostrar o amor de Deus para a comunidade e demonstrar misericórdia para aqueles que não alcançam misericórdia na sociedade. Eu encorajo os ouvintes que visitem o site setfree.org e baixem o manual. Ele é chamado de Encontrando Liberdade em Jesus, é um PDF, é de graça, e eles poderão ler mais sobre isso ali. E esse é um aspecto muito real desse ministério. E, pastor, você estava falando alguns minutos atrás que nós sabemos que no livro de Apocalipse, no conflito final entre o bem e o mal, em Apocalipse 16, diz que Satanás enviará 3 espíritos demoníacos para juntar todas as nações para lutar contra Deus naquilo que o Apocalipse chama de a Batalha do Armagedon. Nós não falaremos de Armagedon agora, mas o negócio é que, na crise final da história da Terra, não vai ser simplesmente entre poderes políticos, mas haverão forças demônicas enganando e guiando nações para batalhar contra Jesus Cristo, para perseguir os seus seguidores e para juntar o mundo em rebelião contra Deus. Então nós sabemos pelo livro de Apocalipse que atividades demoníacas vão ser um problema no fim dos tempos. Mas a boa notícia é que Jesus nunca perdeu uma batalha para Satanás. E quando nós nos voltamos a Jesus e pedimos por ajuda, ele liberta as pessoas. Uau! Isso é muito poderoso, Conrad. E